Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 3 de junho de 2026. Estamos reunidos para estudar um pouquinho de Torá nessa quarta-feira fria aqui em São Paulo. E vamos hoje ter um estudo quase duplo, vamos dizer assim, né? Semana passada vocês sabem que a nossa querida Morá, Rabina Maru Drexler, estava com um problema de voz, enfim, ela não estava conseguindo nem falar. Então ela não pôde estar com a gente semana passada. E aí eu combinei com o Moré David Arieja, que vocês também conhecem como Moré Aguinaldo, que ele pelo menos faria uma introdução falando um pouquinho da Parashá Nassau e depois vamos estudar a Parashá Bealotcha, que é a Parashá dessa semana. Claro que uma é continuação da outra, então tem alguma ligação. E estamos muito felizes por poder te ouvir. Moré, boa noite a todos. E Moré, a palavra é sua. Shalom, shalom, lekulam. Vamos fazer as berachot para o nosso estudo da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Amém. Nos ordenaste lidar, envolver com palavras da Torá. Ve'ha'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi מכבד ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי המכבד ישראל, כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה, אדוני, המלמד תורה לעמו Israel. Bendito Amém. és tu que ensinas Torá a teu povo de Israel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. Amém. Tem que compartilhar. Peraí, já coloco você. Apesar que você entrou com que relato Neshama, né? Você já tá É, com. mas eu, Não, você já tá como deixa eu co-host, ver já se. pode compartilhar. Ah, Você tá como ok. co-host. Ok. Ok. Muito bem. Estamos reunidos para estudar a Torá. Bem-vindas, bem-vindos. Parabéns a Kerilat Neshama por essa oportunidade de ter palavras de Torá no meio da semana, alimentando o nosso pensamento, aumentando nossa emuná, e estamos dentro de um contexto literário que não pode ser perdido. Aqui estamos no deserto, no Bamidbar, aí fora de Eretz Israel, para Shaberá Alotcha. Aqui em Israel nós já lemos essa no Shabat passado, porque Shavuot só foi um dia aqui, então desencontrou as leituras, mas aqui já estamos em Shelach Lecha, mas fora de Israel estamos no Berhalotcha, e hoje vamos fazer um comentário das duas, lembrando que Nassau e Berhalotcha estão dentro de Bamidbar, que é no deserto, livro de Números, que coisa linda. 12 Sidrot, 12 porções em Bereshit, 11 em Shemot, Êxodo, 10 em Vaikra, Levítico, temos 10 agora em Bamidbar, estamos na terceira, que é Berhalotcha. Falando em estar no deserto, eu quero colocar duas frases que me chamaram a atenção. Uma do meu rabino aqui de Meron, Rabino Raboba, que é um uruguaio, músico profissional, toca guitarra como poucos, tem um estúdio lindo ao lado da casa. E Moshe Raboba, ele diz assim: a imperfeição não é um erro no plano, é o espaço onde o livre-arbítrio, o arrependimento e o verdadeiro crescimento podem existir. Bamidbar é o livro em que Israel aprende
que o deserto não é o destino, mas sim a escola. Que lindo pensamento. Estamos numa travessia, olhando para um futuro, olhando para um espaço geográfico adiante, mas vivendo essa experiência do deserto, ou seja, a escola. Muito a se aprender nos detalhes desse livro, ou seja, da Torá inteira, do Tanar inteiro, mas aqui é uma escola viva, principalmente nesse coração pulsante que é a Mishkan, que é o tabernáculo. E outra frase bela é da nossa amiga querida Rabina Kelita Cohen. Olha que texto lindo. Se a memória do Sinai dorme em nós e se a Agadá nos convoca a reviver o Êxodo, então o deserto não é um intervalo vazio, é o lugar da preparação. É onde aprendemos que a santidade não habita apenas no destino, mas no deslocamento. Oh, que maravilha, que a gente mastigar um pensamento tão bem elaborado de que é para se viver o hoje, o agora, este local em que estou, ainda que haja um outro, em tese, melhor, mas o andar, o movimentar-se é também santidade. Então, é nesse contexto de Bamidbar que vamos estudar. Eu quero deixar aqui, pessoal, bem claro que talvez seja o estudo mais curto. Eu não sei, estou chutando. Talvez 45 minutos de estudo, 15 de debate, comentário, talvez não chegue a isso, não sei. Acho que não. Vamos ver. Mas o meu foco é no campo semântico, ou seja, no sentido, no significado linguístico dos nomes das parashiot. Há muito conteúdo, há muita coisa nas duas parashiot, mas eu quero jogar um holofote mais para a questão do nome e trabalhar um pouquinho isso. É, eu vou jogar aqui uma história, uma história com E, né? Quase uma anedota que eu escutei, e há várias versões. Eu queria que vocês guardassem, se possível, para um pequeno debate depois. Há várias versões, você pode conhecer uma outra e está tudo bem, Beceder, Beceder. Mas um aluno perguntou para o rabino qual o sentido da vida. E o rabino começou voluntariamente a falar o sentido da vida em hebraico. Achaim shelanu tzarchim kishem Israel. E o aluno disse, rabino, eu não sei hebraico. O rabino falou, tudo bem, a hora-aula é sem shekalim. Ponto, acabou a história. A hora-aula é sem shekalim. E aí, daqui a pouco a gente vai mastigar um pouquinho que ideia tem nessa pequena anedota de um aluno que encontra um sábio e o sábio coloca um obstáculo em tese, já que o aluno não está no nível de ouvir naquela língua. Ok, daqui a pouco a gente volta a isso. Nassau, a Parashá, não a Parashat Hashavua, mas Parashat Shel Hashavua Sheavar, no hebraico, mas, né? A Parashá da semana que passou, Nassau, está em Bamidbar, números 4:21 a 7:89. 176 versículos e é chamada de a mais longa Parashá da Torá. Nassau é a mais longa, 35ª porção da Torá. É bem longa. Olha, pessoal que leu aí, a entrega dos príncipes é bem, bem demorada. Nassau. E temos aqui um pequeno resumo, levantamento do censo de todos os levitas que estavam em idade de servir no tabernáculo, né? Começava treinamento com 25, mas era dos 30 aos 50, depois não podia mais, aí ia fazer outra tarefa. É a continuação das tarefas e responsabilidades de famílias levitas, ou seja, Gershon, Merari, nesta Parashá Nassau, e da família de levita que é Kehat, foi na anterior Bamidbar, as responsabilidades desses três grupos. O Eterno ordenou a Moshe para purificar o acampamento para que fosse um lar merecedor da presença divina. Uma palavra-chave nessa paraxá, Shekhinah, presença divina. A lei da Sotá,
Quer dizer, a mulher que é suspeita de infidelidade conjugal. E acreditem, o o Midrash diz que isso nunca foi posto em prática. Nunca uma mulher foi levada para cumprir essa lei da sotá. Ou seja, o marido desconfiava, orientou para que não ficasse a sós com alguém, e parece que ela ficou a sós com alguém. Então ela tem que ser levada para o tribunal decidir, aí ia fazer lá uma água com pó, com letras que eram diluídas, e aí, tomando aquela água, podia morrer se fosse de fato culpada, ou se fosse inocente, aquela água seria uma bênção para ela, porque iria ajudar na questão de filhos. Então, assim, é um texto bem complicado da mulher suspeita. E olha, temos que ver com os olhos da época. Porque se for olhar com os olhos de hoje, parece estranho, como é que pode expor a mulher a uma vergonha? Não, na época não tinha nem essa de expor, era morte dentro de casa, acabou, o homem mandava. Não tinha a liberdade, a possibilidade da inocência. Aqui é um freio, só está, na verdade, com os olhos da época, é um freio, igual o filho rebelde que deveria ser apedrejado. Nunca foi registrado que isso aconteceu. Levasse o filho para o tribunal, então o pai não tinha, o pai, o homem, perdeu essa liberdade plena de decidir, de ser a vítima, de ser o acusador, de ser o juiz, de ser o promotor, não. Não tem mais essa. Então a Torá coloca esse freio, tendo com os olhos de hoje, com os óculos de hoje, fica um pouco mais difícil, mas isso é a lei da mulher suspeita de infidelidade. Também nessa Paraxá Nassau tem as leis do Nazir, que é a pessoa que aceitou voluntariamente adotar um estado especial de santidade. A bênção, o bênção dos Kohanim, Birkat Kohanim, a bênção, nós vamos ler inclusive essa bênção aqui, vai chegar um pouquinho. E a lista enorme das oferendas trazidas pelos 12 líderes das tribos durante a dedicação do Mishkan para o uso regular. Então, capítulo 4, já considerando Bamidbar, né, não somente Nassau, coloca essa distribuição das tarefas para esses grupos de levitas. Queratitas iriam transportar a arca sagrada. Os Gershonitas, a tenda, iam carregar tenda, cobertura, véu, cortina, ou seja, os tecidos. Os Meratitas, as madeira, tábuas de tabernáculo, suas travessas, colunas, estruturas do tabernáculo. Não sei se vocês estão escutando daí o que está passando aqui em cima, não, né? Tem um caça aqui sobrevoando, hein? Está bem barulhento. Então, ok, as três famílias recebem suas tarefas: transporte, montagem, desmontagem, estrutura, tecidos, a arca. Ou seja, isso é uma ordem, uma dedicação ao serviço de Deus. Então, olhando realmente para o coração, o nome da Paraxá, Nassau, Nun, Kamatz, o Shin com pontinho à esquerda, que é o som de S, e o Aleph, Nassau, tem raiz semântica de levantar, erguer, transportar, suportar. Então, aparece no versículo 21. Vê aqui na frente, estou conseguindo ler. Aqui. Capítulo 4, versículo 21. Vai daber Adonai el Moshe lemor. Falou eterno. Aqui está duas vezes. Espera aí, para não ficar feio. Eu peguei duas versões. Vai daber Adonai el Moshe lemor. Nassau et Rosh bnei Gershon gam hem leveit avotam Lemishpe Rotam. Então, levanta o censo dos filhos de Gershon, também deles, pela casa de seus pais, segundo suas famílias. Aqui é a versão da lei de Moisés. Eu coloquei. Aqui. Não, o Plaut já coloca diferente, mas tudo bem. Veja que levanta na Soetrosh, é, fazer o censo dos filhos de Gershon, ou seja, dos cabeças,
a tradução, pessoal, é sempre complicada, né? Tradução é traição, porque o tradutor precisa fazer com que o seu público entenda o contexto ou entenda melhor. Ele vai adaptando as palavras e, às vezes, corta alguma coisa, mas no nome da comunicação. Mas tudo bem, Nassau levanta, faça um levantamento dos líderes, né, dessas famílias de Gershon. Então, levantar, a semântica de Nassau é levantar, carregar, suportar, transportar. E o que eu quero aqui focar é que é diluído na Paraxá essa expressão Nassau de várias maneiras. A questão, alguns chegam a dizer que Nassau é a paraxá dos erguimentos, porque eu vou levantar esse censo e tem outros levantares, vamos colocar assim essa palavra, outros tipos de levantar que a paraxá vai colocar. Levanta, faz a contagem. Aqui, por exemplo, no capítulo 4, 24, Zot avodat mishperot, Hagershoni lavod ulemassá. Eis os deveres dos clãs guexonitas no trabalho e no transporte. Então, mais uma vez, aparece o Nassau aqui já, na sua raiz. No capítulo 4, 25, vê nas-u. Olha aqui, no plural. Eles transportarão, vê nas-u, e eles transportarão, et ieri ot, os tecidos, hamishkan, do tabernáculo. Então, temos o coração do acampamento, que é a Mishkan, o tabernáculo, com suas cortinas, com seus tecidos, com suas madeiras, ferros, estruturas. Então, a Paraxá está falando exatamente da distribuição de tarefas e em torno do serviço dos levitas. E realmente é algo difícil, algo complicado, algo pesado. Imagine você falar para o seu filho: Deus nos presenteou com uma missão gloriosa. Oh, pai, que lindo! Qual a missão? Carregar peso. Ah, que bom. Ah, é carregar. Vocês vão. Acho um chamado lindo desse, que é carregar peso. E não há um registro de quantas vezes esse tabernáculo foi montado e desmontado, mas há um chute aí de dezenas ou até 40 vezes desse trabalho de montar, de desmontar, de carregar e tudo com muito cuidado. Então, exatamente, Nassau está falando dessa distribuição das tarefas e a tarefa dessa família é carregar. E chegamos ao Birkat Kohanim, é, a bênção dos sacerdotes, Yevarechecha. Eu vou falar o nome Adonai porque é o versículo inteiro, então não estou ofendendo a tradição. Yevarechecha Adonai veishmerecha. O Eterno te abençoe e te guarde. Yaer Adonai panav elecha vichuneka. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. E está aqui na So, de novo. Olha aqui. Issa, levante Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Levante o Eterno sobre ti o seu rosto e coloque e ponha em ti a paz. Então não é somente o povo que vai carregar peso, que vai ter missão de transportar, mas aparece também a semântica de Nassau numa função divina de que ele vai também levantar. E fica, fica assim, o que é isso? Deus levantar o rosto. Aí tem várias filosofias. Uma pessoa quando não está bem com a outra, esconde o seu rosto, ou não olha diretamente para o rosto da pessoa, mas quando ela volta a ter paz com essa pessoa, ela encara, ela enfrenta, ela põe rosto a rosto. Então tem essa filosofia, essa poética de que o rosto é o interior se revelando, é a presença plena, levantar o rosto, mas linguisticamente, vamos, antes disso, ver só o nome, né, para ler um texto para poder complementar. Bênção sacerdotal, Birkat HaKohanim, ou um outro nome que é a bênção tripla, Birkat
Leshet. Ou, olha aqui, Nassau novamente, no nome da bênção, é Nessiat Kapaim. O que é Nessiat Kapaim? É erguer, é levantar as palmas. Kapaim, levantar as palmas. Então tem esses três nomes, a bênção sacerdotal, nas sinagogas que cumprem mais o rito mais tradicional, os Kohanim, em certo momento da reza, geralmente lá na repetição da Amidá, eles se cobrem desse jeito, tiram o sapato, lavam as mãos e tem um ritual e faz a bênção para o povo. O sumo sacerdote não poderia estender os braços acima da cabeça, mas ficava no peito, e os outros, que não eram o sumo, mas eram os sacerdotes, eles poderiam estender. Então tem todo um ritual para o povo ser abençoado. Aqui tem uma Magen Torá, né, aquela placa que geralmente se coloca na Torá. Alguns usam somente a placa já bordada no pano, mas tem essas placas. Aqui tem uma placa antiga, 1764, na Alemanha, né? Tá lá no Museu Judaico de Nova York. Aqui tem, não dá para ler, né? Mas tem o texto aqui da bênção em algum lugar aqui. Então, o texto está aqui, da beira da bênção, e a mão, né, o jeito que a mão tem que ficar para abençoar o povo. Agora, vejam, pensando na palavra na sua raiz, lá em Kitsá, é, quando fala dos atributos divinos, nós falamos isso no Yom Kippur várias vezes, e também, né, eu rezo aqui na Sinagoga Sefaradi dia de semana, e se não me falha a memória, todos os dias, quase todos os dias, nós falamos isso em algum momento da reza. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La Alafim. Aí vem aqui o Nassau, na, na sua forma Noseavon. Então, um dos atributos de Deus é ser um carregador de pecado. Veja, Noseavon carrega, que a tradução coloca perdoa a iniquidade, perdoa transgressão, perdoa erro. Noseavon, noseva fecha, noseve rataat, mas para não repetir, ficou somente o verbo aqui, noseavon, vafecha, vechataat, e ele vai purificar, venaque. Então, os sábios, ao traduzir que noseavon, que é carregar pecado, levantar pecado, é perdoar, então, voltando para o texto da bênção sacerdotal, levante o Eterno sobre ti seu rosto, dá a mesma ideia de perdão. Ponha a paz em ti, quer dizer que é um fruto de ser liberado de um peso. Então, pode-se ter várias explicações, mas linguisticamente, levantar o rosto, comparando com Kitsá, é perdoar. Então, essa é a bênção. Interessante que Yevarechecha Adonai Veish Berecha. Quer dizer, depois da bênção vem a escolta, né? A profecia diz isso. Se você é abençoado, tem que ter proteção. E os sábios do Talmud discutem isso e dizem que a bênção aqui quer dizer prosperidade material. Eles partem dessa ideia de essa bênção não quer dizer uma paz para dormir, uma saúde. Não, na maioria dos rabinos, dos textos das fontes, é uma bênção de prosperidade, e após a bênção da prosperidade vem a bênção da guarda, e te guarde. E aí ele vai resplandecer o rosto, no sentido de ter uma presença, uma Shekhinah com graça, e vai liberar você, né? E Sá é de Nassau, levantar esse peso, dando a você perdão e pondo em você a paz. É uma poesia, uma escrita linda, e o povo de Israel é abençoado com essa linda liturgia. Muito bem, passando agora, já vimos também, acho que agora fecha Nassau,
na ideia de que existe mais uma vez essa raiz, que é Nessiê, e aproximaram-se os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, que eram os príncipes das tribos, estes eram os que estavam sobre aqueles que foram contados. Então, no final, aparece essa oferenda, né, dos príncipes, e a palavra príncipe, nasci, e aqui está no plural, nessiê, exatamente tem a mesma ideia de levantar. O que que são príncipes? Aqueles que são levantados, aqueles que são erguidos. Há uma ideia de que para ser príncipe é ser erguido, é ser levantado, e até hoje se usa a palavra nascer para presidente. Nasci. Quando eu falo que eu sou brasileiro, o pessoal fala: quem é o Nasci? Mirra Nasci, do Brasil. Quem é o Nasci? Quem é o elevado? Aí eu tenho que falar que o elevado é o Senhor, Sua Excelência Luiz Inácio, e aí ele ama Israel? Lococarra, não, não, Gama, até porque eu trabalhei com ele, eu estive no palácio, eu vi as mesas lá no palácio, em todas as portas onde ele trabalhava, existia a mesa porque a secretária dele era Clara Ant, que é uma judia. Então eu não posso sair julgando, ele odeia, ele ama. Eu enrolo e não falo muita coisa. Mas é nasci, ele é o erguido, né? Então, gente, é só para focar que existe essa ideia do levantar, dentre tantos assuntos, é, e eu fecho aqui com esse remes, né, com essa ideia que diz assim, nesse nível, remes, da interpretação judaica, a partir dessa visão linguístico-cabalista, o ser humano é erguido ao cumprir os seguintes passos: aceitando uma missão ou um projeto a que se dedica. Assim como as famílias da tribo de Levi receberam um atributo, uma missão, ao aceitar uma missão, você é elevado, vivendo sob bênção divina, sendo um sacerdote. O que é um sacerdote? Um veículo da energia divina no mundo, praticando o perdão, porque o perdão libera peso, e comportando-se como um nasci, como um príncipe, ou seja, ser líder em espiritualidade. Muitos querem e se esforçam para serem líderes em vários temas, mas um tema lindo, que é o tema da espiritualidade, também é interessante. Erguer. Muito bem. Nassau está bem resumido, mas nós já vimos que existem vários temas lá, é, e alguns chegam a dizer que a própria mulher que tinha, a partir dessa lei da soltar, recebido a ideia da inocência, ela também foi erguida, porque não tinha o freio do marido, agora tem o freio, então tem vários tipos de erguimentos, já que Nassau tem a ideia do levantar. E outra coisa interessante, alguns cabalistas, quando se sentem cansados, se sentem sem forças, eles leem essa parte, mas eles leem só Nassau Rosh. Nassau. Gente, tem até uma prática cabalista, Nassau, a pessoa fica focando Nassau, que seja levante a cabeça. Levante a cabeça, Nassau, levante a cabeça, Nassau, Nassau, e ficam lá meditando no Nassau. Ou seja, tanta coisa que pode ser visto dentro de uma paraxá, inclusive essa ideia mais energética, mais espiritualista. E agora a paraxá da semana, de fato, Berra Alot Ra, está em Bamidbar 8, 1 a 12, 16, um pouquinho menor, 136 versículos, é a 36ª porção. E os principais temas de Be'alot Ha, acendimento da menorá, Pesach Sheni, que é o segundo Pesach, procedimento para levantar o acampamento, tem todo um protocolo para desmontar, levantar, carregar, intensas reclamações. Essa paraxá é pesada de reclamações, é pesada. Em todas as reclamações, mas em Berhalotechá o povo reclama muito e diz a sabedoria judaica que há motivos, mas nesta há uma parte em que não há motivos. Mesmo assim, está tão no sangue de reclamar que não tem por que eu vou reclamar. É,
Um amigo meu disse para mim certa vez: Ah, eu tô tanta raiva que eu acordei e não falei Modé Ani, porque a tradição diz que você acorda e diz: Obrigado, eu te agradeço porque devolveste a minha alma com piedade e a tua fidelidade é grande. Modé Ani, se acordar já vibrando, energia, canta. Eu falei: O que é que você falou de manhã? A pessoa diz: Ah, porque eu, porque eu, porque eu. Como assim, porque eu? Tá total desânimo, né? E reclamação às vezes entra na ordem do dia e sem motivo. Então essa paraxá tem muitas reclamações. Inclusive a liderança de Moshe, dizem alguns, que foi abalada aqui. Moshe, um homem forte, o profeta, de repente alguém que parece que vai não vai, e que vem reclamação tanto de fora quanto da própria família. Quando a Neviá, Miriam, faz um comentário com Aharon, né? É só com ele que Deus fala, mas será que é só com ele? Claro que não. Você também é como se tem que entender, ou seja, tem ali um traço de um problema de reclamação até familiar, e dizem que a liderança dele aqui foi testada e teve uma intervenção divina para dizer, está comigo. E vem o tribunal, a composição do tribunal, né? Uma fuga ou mais um caminho de tentar organizar e acalmar essa confusão da população, a colocar um tribunal, uma corte Sanhedrin, o milagre do envio de codornas e a punição da Miriam Haneviá. Então, só um pequeno resumo: o acendimento diário da menorá de ouro do tabernáculo, seguida por uma descrição do ritual de consagração dos levitas, a celebração do Pêssar no segundo ano no deserto, completada com a oferenda do Corban Pêssar. Aqueles que na data regular de Pêssar são incapazes de participar na oferenda, ou seja, questão de impureza ritual, recebem a oportunidade de celebrar Pêssar Sheni. Imaginem vocês como é difícil realizar um Pêssar caché, um Pêssar de acordo com o texto, como é difícil. E tem um grupo que vai reclamar até para isso. Eu não consegui realizar, imagine que coisa. Enquanto alguns na modernidade dizem, ainda bem que passou, já não posso mais realizar. Não, até um grupo que vai reclamar que não realizou e aí Moisés consulta a Deus e aí abre essa. Não, vamos fazer vamos dar uma segunda chance, uma oportunidade de fazer um Pêssar um mês depois. Tem também após mencionar a nuvem e o fogo que pairavam alternadamente sobre o tabernáculo, a Torá descreve o procedimento padrão pelo qual os filhos de Israel levantavam acampamento para continuar suas viagens pelo deserto, né? E quando a arca se levantava, olha aí, dentro de Behalotechá também tem o Nassô, né? É, quando, quando fala que quando a arca se levantava, então tem o procedimento do levantamento. Logo após deixar o Monte Sinai e viajar pelo deserto, e viajar até o deserto de Pará, o povo começa uma série de reclamações, ficaram insatisfeitos com o maná. A seleção de 70 anciãos para compor Sanhedrin, a corte que ajudaria a liderar a nação. Deus envia um bando de codornas que o povo junta para comer, e aqueles que haviam reclamado da falta de alimentos comem demais e morrem durante esse fato sobrenatural, e a porção conclui com a Miriam a Neviá falando a Aharon sobre seu irmão Moshe. Há uma punição, ela fica fora do acampamento por 7 dias, e uma grande vergonha de quem ficava fora do acampamento era tocar as trombetas na hora como um alerta de desmontagem e deslocamento. Quando deslocava, quem estava fora do acampamento se distanciava e era um carimbo de vergonha. E aqui com Miriam aconteceu o contrário. Não houve deslocamento nesses dias em que a profetisa estava no seu afastamento. Então, isso é visto como um kavod, já que ela, quando criança, teve o mérito de ajudar a salvar Moshe, né, naquele episódio da sexta. Então, tem aqui mérito em Miriam, apesar da reclamação. Pessoal, o foco é a ideia semântica
Be'ha'alotecha, que no dicionário, na fonte, na raiz, no chores, é elevação, na tua elevação, em tua ascensão, quando você fizer a elevação. E aí o que acontece? A versão Plaut não vai colocar assim, porque vai ficar um pouco fora do contexto. Então vai da beira Donai el Moshe Lemor, o Eterno falou a Moisés dizendo, aí vem Daber el Aharon, ve'amarta elav be'ha'alotecha et hanerot el mul pene hamenorah Yairu Shivat Hanerot. Então, falharão e lhe diga quando você montar. Tá vendo que Be'ahaloteracté, na sua subida, na sua elevação, porque vem do olê, aqui está na raiz, olê, aliar, subir, mas é colocou montar as lâmpadas. Quando você montar as lâmpadas, faça com que as 7 lâmpadas iluminem a frente do candelabro, que pode ser um mistério, como é que pode ser 7 lâmpadas e iluminar a frente? Então há discussões sobre isso. E a versão lei de Moisés vai dizer quando acenderes as lâmpadas. Só que acender hebraico é lehadlik, não é? Nós fazemos as bênçãos da vela de Shabat, é lehadlik. Então existe a bênção do acender. Como é que pode ser acender? Então a ideia é exatamente que Aharon vai subir degraus e essa lâmpada, esse copinho de óleo vai ser aceso, mas não é simplesmente acender, é muito mais do que ler Hadlik. Esse fogo tem que ficar aceso por si só. Aí cumpriu o Berra Loterá. Ou seja, você vai encostar o fogo para que se acenda. Quando essa chama de fato tomar vida, cumpriu o Alê, Olê, subiu, essa subida. Esse é o nome da Paraxá. Você vai fazer com que essa chama suba, com essa vela de fato crie vida. Ou seja, o sumo sacerdote tem aqui uma tarefa de fazer acender, é muito mais do que acender, é fazer com que a própria chama sobreviva sozinha, sem necessidade mais desse toque. E aqui tem uma imagem do Instituto do Templo, e dá para ver, não sei se a imagem dá para ver direitinho, que existe a parte central e as lâmpadas elas são acesas de modo que elas olhem para o centro. Então aí, então dá para perceber que assim faça com que os braços iluminem o centro. Então é um caminho, né? Fazer com que essa chama ganhe vida por si só e faça com que apontem e olhem para a vela, a parte central. Aqui está, realmente há degraus, então há uma elevação física corporal e há uma elevação dessa chama. Candelabro de ouro puro, e não é aqui que vai se falar do candelabro em si, porque lá na Paraxá Terumá vai cuidar de detalhes desse ouro puro. Aqui é acendimento. É mais uma imagem em que aparecem também a chama voltada para a parte central e ele fica ali parado pacientemente esperando o olê, a subida, não somente o ladlik, o lerradlik, mas a subida da chama por si só. E Maimônides, nas suas explicações da Mishnah, ele desenhou, isso aqui é um desenho considerado do próprio Maimônides. Para ele era desse jeito, né, pelas explicações dele, a menorá é desse jeito aqui, e aí consegue fazer com que ilumine o centro. Ok. A ideia é entender que o nome da Paraxá tem a ver com a alma de elevação, fazer com que haja uma chama que se sustente sozinha. Alguém pode ler esse pequeno texto, até para eu tomar um copo d'água? Um voluntário, voluntária, Eu posso ler. Odaraba. Quando o tabernáculo foi erguido,
O santo chamou Moisés e lhe disse: Diga-lhes que acendam para mim, como está escrito. Fale com Arão e diga-lhe sobre as suas ofertas. Israel dirá ao santo: Bendito seja ele, pois tu acenderás a minha lâmpada e nos dirás que a acenderemos diante de ti. O santo lhes disse: Bendito seja ele. Ó Israel, pois no caminho da minha subida eu disse: Brilhareis para mim, assim como eu brilhei para vós no vosso caminho. Assim vos foi dito, nas vossas subidas. Todarabá, Rivka. Então, as metáforas presentes nessa paraxá, entre vários assuntos, começa com essa ideia. Você, Harun, tem a missão de fazer com que essa chama se eleve, e podemos colocar isso em vários ambientes. A luz é uma metáfora para o judaísmo, para a fé, para várias coisas. A questão da lâmpada, a questão da vela, Hanukkah, a vela de Shabat, ou seja, o ambiente tem que estar iluminado e essa luz tem várias explicações, pode ser consciência elevada, pode ser a presença real e não algo obscuro, mas tomamos para nós a ideia de que, como sacerdotes na modernidade, temos também a possibilidade de fazer com que um outro próximo de nós seja aceso. Todos nós temos potencial de brilho, potencial de crescimento, e às vezes está em você a oportunidade, ou seja, a sua presença física ou mesmo a presença psicológica pode fazer com que um outro que está cabisbaixo ou sem muitas forças se erga e você cumpre de alguma maneira a tarefa de um sacerdote. Então existe o acendedor, a menorá, as velas, a chama que vai se elevar. Essa é a ideia de Berra Luterra, elevar a chama. E é tão importante a ideia da menorá que o emblema de Medinat Israel é a própria menorá. E esse desenho é inspirado em Zacariá, o profeta Zacarias, capítulo 4. Ele tem uma visão e o anjo pergunta o que você está vendo. Ele fala: "Ah, um candelabro." No capítulo 4 de Zacarias, ele diz: Eu vejo um candelabro, eu vejo é, ramos de oliveiras. Então, pegaram essa ideia de Zacarias e colocaram, né, no emblema do Estado de Israel a menorá, e os ramos de oliveira. E o Cohen, que é a tradução para sacerdote, na verdade, no hebraico é servo. Servo de Deus no templo. E no livro O Povo da Palavra diz: os Kohanim não estão para se assenhorarem sobre o povo, mas sim para conectá-los a Deus. Na tradição judaica, a pessoa se eleva ao topo quando serve aquelas que estão na base. Entenda aí, por favor. Ninguém está acima de ninguém, mas é na ideia de que um líder, ele é um sacerdote na semântica da palavra, quando de fato ele exerce o ofício de servir, o que não é muito fácil. Servir. E um texto também, alguém pode ler sobre a ideia da aliá, da chama que sobe, Posso ler? por favor. Rashi explica por que a Torá usa a palavra aliá e por que não basta simplesmente acender. O acendimento da menorá é feito com consciência de elevação e exige que o sacerdote permaneça durante todo o processo, até que a chama se eleve por si só. Portanto, toda a cerimônia envolve três partes: a própria menorá, as velas e a chama que se eleva após o acendimento. Além disso, o sacerdote deve subir um degrau para alcançar a menorá. O movimento físico do sacerdote é direcionado ao mesmo movimento da chama que sai da vela. O hasteamento dessas velas na menorá rígida e precisa é cuidadosamente construído até o momento em que as chamas ganham vida própria. Obrigado, Todá. Então, essa é a ideia. Dentre vários assuntos da Paraxá,
Mas a palavra destacada para dar nome a Paraxá, Be'alotcha, tem como objetivo lembrar que tudo que ocorre nesse tal de tabernáculo, nesse coração móvel, tem como metáfora, como ideia, a elevação. Nós nos elevamos depois de uma paraxá que diz que tem que se erguer, que tem que levantar. Então parece uma coisa só. Não, levantar, transportar, carregar peso, tirar, e depois vem uma paraxá que diz tem que elevar-se, tem que ascender a partir dessa metáfora do ascendimento da menorá. É, Nassô, erga-se, e berra, loterá, inspire, ilumine. É, Antes de continuar, eu vou parar de compartilhar, estou quase terminando. Eu contei para vocês aquela pequena anedota de um curioso, um aluno que diz ao rabino qual o sentido da vida. O rabino começa a explicar o sentido da vida em hebraico e ele não sabe hebraico e fala para o rabino, não sei. O rabino responde, então, não tem problema. A hora-aula é sem shekalim. Pronto. É só para tentar provocar, pensando nessas duas parashot, do erguer e do elevar-se, dentro de uma missão que foi atribuída para uma tribo, para um grupo de levitas, que é transportar, e dentro dessa ideia de que alguém busca conhecimento e encontra uma pequena barreira. Algumas lições podem ser tiradas dessa pequena anedota, e se vocês quiserem comentar, eu fique à vontade, que eu vou colocar o que me veio à mente depois que eu escutei essa pequena anedota do rabino falando hebraico, para quem não sabe. Nassô, Behalotcha, e alguém que busca conhecimento e encontra uma barreira. Não sei se eu me fiz entender, mas estou abrindo a oportunidade para quem quiser comentar alguma coisa, depois eu volto. Por favor, Moré, André. Aguinaldo, Rabino, desculpa, Moré Davi, você trouxe uma montagem maravilhosa dessas duas parachotes que são extremamente complexas. Complexas porque eu vejo que abordam realmente o caráter humano e os problemas de uma sociedade de informação. Vou dizer que não é nem informação, é qualquer sociedade que até pensa que está em informação e a formação nunca termina. Sobre a anedota, eu vejo assim, aprender e crescer custa. E você deve pagar o preço, seja em tempo, seja em dedicação, seja no que for, mas tem o seu troco, com certeza. Agora, sobre as duas parashot, para trazer um pouco, tirar um pouquinho essa parte de mágica da menorá, etc., é evidente que se as luzes têm que procurar um centro, eu vou interpretar essas duas parashot como se eu estivesse interpretando um sonho, porque a carga onírica das palavras e das imagens, e da semântica, como você trouxe, me lembram realmente alguém que está sonhando para tentar resolver um problema. E o que eu vejo é que, pegando a metáfora das luzes olhando o centro, nesse momento, no deserto, com o envelhecimento de Moisés, com talvez um vazio de liderança, e Moisés não queria ser um ditador, que talvez a massa gostaria até que fosse, ele não queria ser. E eu vejo que todos buscam olhar para um centro onde talvez não exista esse centro. E quando você fala Bela Terra, talvez que cada um ache o seu centro em si próprio, porque o Loterra, né, na mesma origem do Lech Lechá, e outros que sempre vai para ti, quer dizer, é reflexivo. A resposta talvez não está na procura de uma liderança utópica ou ditatorial, mas talvez na busca de cada um
o que pode fazer o melhor de si, como você até falou no meio da explicação. Eu acho que estamos aí num momento de um vazio de liderança. Temos uma transição que vai acontecer em breve. Vamos ver o capítulo dos 12 espiões daqui a pouco, que reflete justamente o déficit de mentalidade empreendedora que o povo não tem para realmente criar uma nação nova, né? E isso começa a ficar claro, fica claro. E esse vazio e essa busca para a elevação da luz é toda o convite a que precisamos todos crescer. Adorei, adorei, Davi, adorei. Parabéns. Toda Araba. É, mais alguém quer comentar algo? Nassau, ergar-se, Bealoterra, eleve, até que a chama ganhe vida própria, e o rabino, e o curioso, e o jovem que está travado. Aí, interessante, eu vou colocar o que veio à minha mente sobre isso. É, quando a família recebeu lá o trabalho de carregar, de ser carregador de peso, é uma tarefa que às vezes nós temos essa dificuldade de entender, né? Qual a missão, qual o sentido da vida, qual a missão. É, veja, Davi Hameler queria muito construir o Beit HaMikdash, o templo. Aí ele foi negado, e aí quem construiu foi o seu filho. E aí ele fez o quê? Poesia, ele escreveu salmos e mais salmos. E eu pergunto, onde está o templo? Destruído. Onde estão os salmos de Davi? Estão vivos. Templo vivo. Nós rezamos os salmos. Então veja que a tarefa, às vezes, o que chega a mim como uma missão de vida, pode ser não muito agradável, mas eu não vou entender no momento, mas mais à frente tem frutos. Eu vou compartilhar o restante já para encerrar minha parte. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, qual o sentido da vida? Um jovem, já que ninguém mais se manifestou, uma pessoa que busca. Veio a mim essas. Lógico que eu posso pensar muito mais coisas. A vida tem um sentido, uma missão. Pode ser que não, pode ser que não, pode ser que sim. Mas alguém muito pessimista, quando perguntaram qual o sentido da vida, ele disse: o sentido da vida é para a morte. Ele caminha para a morte. É lógico que não é isso que estamos aqui fazendo no nosso estudo, em que o judaísmo diz que a vida está acima do mandamento. Então, viver, o sentido da vida pode ser esse, viver. Mas há uma missão, cremos que existe uma missão. A curiosidade é necessária para despertar a busca. O que eu estou fazendo nesse planeta? Ao buscar a ajuda do rabino, alguém pode ajudar. E vou dizer a vocês, com coração assim, verdadeiro, não busque ajuda na máquina. Estamos na era da inteligência artificial e, gente, tem que buscar ajuda no humano. O humano chora, o humano ri, o humano desiste. Essa experiência do humano é necessária. Eu estava no trabalho no Brasil e alguém, como eu também dava aula de português, alguém disse: faça um texto para homenagear o coronel que está fazendo aniversário e vai se despedir do serviço ativo. Eu fiz um texto baseado na biografia do coronel, que eu conhecia bem. E aí, na hora de publicar, publicaram outro texto. E eu perguntei para a responsável: por que é outro texto? Não, nós somos num chat, não sei o que aí, inteligência, e lá saiu um texto muito bonito, cheio de erros de gramática. Eu peguei e falei: olha aqui, tá errado, aqui não tem vírgula, esse verbo aqui está no pretérito. Erro de português e mentira. Aquilo não era a cara do coronel. Então, se você tem curiosidade para despertar ou para melhorar ou para entender a sua missão, busque ajuda no ser humano. E a tradição judaica diz: faça para ti um moré, um rabino, um mestre. Adote um mestre.
E é muito comum se escutar isso aqui. Quem é teu mestre? Quando eu vou visitar algum lugar, lá, Shalom, Manishma, Beceda, Baruá, quem é teu mestre? Quem é teu rabino? Então você tem que estar conectado a uma fonte viva, humana. A fonte da resposta deve ser humana. A resposta está em outro código. Então a questão do não saber hebraico é só uma metáfora. Eu preciso entender que às vezes eu preciso me adaptar a outro código. É, só para vocês me ajudem, Dostoiévski era russo, correto? É isso. Um amigo da USP, na minha época de FEFELESH, fiquei lá há muitos anos. Um amigo fazia russo e eu perguntei para ele: por que você faz russo? Porque ela tem é um tesouro. A USP é um tesouro no quintal. Se você tem inclinação para as letras, você pode fazer coreano, francês, alemão, português, hebraico, latim, árabe, uma riqueza. Eu perguntei para ele: por que russo? Ele disse: porque eu preciso entender Dostoiévski. Imagine você ficar 5 anos numa academia para entender uma poesia, um escritor russo. Quer dizer, às vezes o código é outro e você tem que buscar se adaptar a esse código. Não há facilidades nessa busca. O rabino poderia continuar falando na língua do rapaz. Não há facilidades. O mundo não vai te ajudar com facilidades. E permita-me contar algo no tribunal rabínico aqui em Israel. Um candidato à conversão, e aqui tem que ir 3 vezes, e cada vez que vai é um grupo de 4, 5, 6 rabinos. E numa dessas, não sei se foi na segunda ida, um dos rabinos perguntou para esse candidato: como é que está sendo o seu processo? Ele disse: tá tranquilo, graças a Deus, eu amo hebraico, eu amo Sidur, eu amo meus rabinos, meu mestre, tá fácil. Ele tá. Ah, então tá suspenso o seu processo. Facilidade não combina com o judaísmo. Daqui a 6 meses você volta. E acabou, fechou para ele. Ele podia fechar em um mês. Ele foi estudar mais um pouco para, em tese, demonstrar que há alguma dificuldade no caminhar. Não é assim, tomando Danone, água de coco e agora sou judeu. Não é por aí. Então, não há facilidades na nossa cultura, seja qual for a missão ou o sentido da vida para cada um. Duas coisas são comuns. Aí eu volto para Paraxá: elevar e inspirar outros com essa missão. Ou seja, a Berraloterra. Você existe para cumprir uma missão, levantando cargas, aliviando pesos e ascendendo, inspirando outros. Não somos uma ilha. Então, que Deus nos fortaleça, nos dê sabedoria, para que nós possamos ser essa fonte, esse sacerdote que acenda essa chama no outro. E às vezes é com um abraço, às vezes é com uma poesia, às vezes é com uma reza, às vezes é com silêncio, né? Já tive essa experiência de ouvir uma pessoa falar, 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 no final me deu um abraço, falou obrigado por tudo. Eu não fiz nada. Não, houve a Shekhinah, a presença pode ser cura. A presença. E às vezes a presença silenciosa. Então, opa, tem uma mão levantada, porque a minha parte já foi. Pode falar, alguém levantou a mão, não sei. Eu agradeço a oportunidade de participar de Palavra de Torá mais uma vez com aquele relato de chamar, e que Nassau e Berhalotechá possa nos inspirar a crescer, a estudar, a inspirar outros para o bem, e no meio, né, das reclamações, no meio dos sofrimentos, a ideia é crescer. O sentido da vida pode ser esse: crescer, se elevar. Todarabá. Muito, muito, muito obrigado, Moré. Lindo estudo. Não foram 45 minutos, mais ou menos, vai, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas tá ótimo, só estou preocupado com o seu horário aí. Mas tá maravilhoso. Ficamos muito felizes de poder te ouvir. Enfim, eu sempre falo que a gente tem a alegria, a felicidade de ter muitos talentos entre nós, né? E cada um com um enfoque diferente, isso é super rico, né? Eu adoro ouvir quando o Moré André pode falar e trazer ideias diferentes. Adoro você
te ouvir quando você pode trazer e fazer todas essas conexões com as letras, com as raízes, com as palavras, né? É uma alegria muito grande a gente ter essa riqueza de múltiplas interpretações, né? Antes de ver se mais alguém quer falar alguma coisa, eu só quero lembrar que nesse sábado, apesar de ser no meio do feriado, né? Estamos na véspera do feriado aqui no Brasil, mas no sábado a gente tem sim Shacharit Shabbat, Be'alotecha. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa paraxá, vamos ler alguns trechos dessa paraxá, então todos convidados para vir fazer uma aliá à Torá nesse sábado. E sexta-feira, desculpem, na sexta-feira, para quem quiser e estiver em São Paulo, eu sei de alguém que vai estar aqui em São Paulo na sexta-feira, nós teremos Kabbalat Shabbat no Residencial Einstein, na Vila Mariana, todos super convidados, eu e a Bárbara estaremos lá, esperando vocês que quiserem, puderem participar, será uma alegria muito grande, como eu sempre falo. É é uma mitzvah interessante, né? Porque a gente vai e, obviamente, os residentes, os idosos, ficam muito felizes de ter gente de fora. Para eles é uma alegria, porque como eles vivem naquele ambiente meio fechado, né? Toda vez que vem alguém de fora, claro, pode ser um parente, mas pode ser uma outra pessoa que vem conviver 2 horinhas com eles ficam realmente muito felizes. Só que a gente sai recarregado, a gente sai melhor do que a gente entra, sempre, e eu tenho certeza disso. Então, enfim, quando quiserem, estão convidados. Sexta-feira às 18h15 na Vila Mariana. Se alguém quiser ir e nunca foi, me avise para eu deixar o nome na portaria, tá bom? Fala, Márcio. Boa noite a todos. Primeiro Toda Arabá More, Kola Kavod, excelente aí o Adrashá, né, o estudo. Eu acho que eu falo por todos aí que esse enfoque, né, no hebraico, esse enfoque na raiz, ele dá um entendimento maior para a gente. Quando o senhor começou a explicar aí sobre o Nassau e linkando com o Nasci, né? Quando o senhor falou do Nassau, eu pensei, caramba, será que Nasci tem a ver? Eu fiquei ali, porque eu achei tão parecida a estrutura, né? E eu fui lembrando de trechos aí que a gente fala, né? Nas rezas aí, e que tem palavras correlatas, né? Nasceu, que achar Hashem, enfim, né? Tem vários trechos que remetem a esse verbo aí, ou essa palavra, ou termos que têm sentidos próximos, né? Parecidos. E a mesma coisa com Bealot-Ha também, né? Na hora que eu vi, eu falei, caramba, será que tem a ver com aliar? Aí o senhor começou a explicar, eu falei, realmente, ó, meu palpite tá bom aí. E esse enfoque é interessante porque às vezes a gente fica no transliterado, fica na tradução e a gente não pega esses insights aí do original, né? Que é fundamental, né? Mas, pô, só agradeço aí, acho que falo por todos aí que foi muito, muito elucidativo e muito instrutivo, né? E uma coisa, o senhor mora em Meron? Que eu vi que o senhor citou o Rabino de Meron, né? O senhor sempre Yes. cita a questão de Kabbalah também. Eu moro em Carmiel. Carmiel fica a 30 minutos de Naharia, de Meron, de Tibéria. Então é o coração da Galileia, mas é Carmiel. Então na semana eu fico aqui e final de semana eu costumo ir para o Kibbutz. Mas é pertinho, é pertinho. E mas obrigado pelas palavras. Só uma observação. Eu ia falar isso no começo, mas o Rabino falou. Entre os comentaristas, ou entre os que conduzem o estudo, tem psicólogos, tem filósofos, tem engenheiros, tem advogados, tem pensadores, tem. Ou seja, realmente isso é interessante. Eu, como sou limitado em outras ciências, eu fico na que é a minha formação, né, que é buscar as etimologias, as letras. Mas imagina se só tivesse eu aqui falando toda quarta. Haja paciência, haja savilanuta. Então é bom essa mistura. O tempero fica bom porque, né, vem a linguística, vem o filósofo, aí você toma um litrão de Rivotril, isso é uma maravilha. Kol hakavod. Isso aí, obrigado, Moré. Vai descansar. E a gente se encontra, se Deus quiser, ou na sexta ou no sábado, todos convidados para a gente estar junto, curtir o Shabat, esse Shabat aqui juntos, tá bom? E Moré, quando você estiver em São Paulo, será obviamente super bem-vindo também.
Todarabá. Boa noite a todos. Laila Tov, bom descanso. Para Boa quem vai, noite. boa viagem. Dato, Tadarabá. Todarabá. Tchau, Boa gente. noite, boa noite. Arabá. Toda Boa rabá. noite. Muito Boa Obrigado, obrigado. noite. Moré. Obrigado, Moré. Obrigada, Maria.